nossa reflexão hoje vai falar sobre reconstrução. Vamos lembrar um pouco da história lá de Neemias, né? O momento em que ele é chamado para restaurar, reconstruir a cidade de Jerusalém. E a nossa leitura hoje é Neemias capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite, diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Que lição nós podemos aprender com Neemias nesse momento? Veja o texto final. Nessa época ele era o copeiro do rei, mas fez muito pelo seu povo, pelo povo do Senhor, pela cidade de Jerusalém. E nesse momento nós podemos parar um pouquinho para refletir na nossa vida, nossa condição também de pecador. Se estamos prontos para exercer a função que Deus nos colocou a fazer nesse mundo, né? De reconstruir o seu povo, pessoas que estão abaladas com a sua fé destruídas e precisam ser reconstruídas. Nós temos a missão de ajudar o povo de Deus a encontrar Jesus. Do texto de destaque que nós demos aqui no versículo 4, veja o que diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus, ao Deus dos céus. Veja bem que ele diz que quando soube da situação da cidade, ele passou sentado e passou dias chorando, lamentando, jejuando, orando. Essa é a função daquele que tem realmente o desejo de fazer alguma mudança, ser diferente no momento. E não só ficar chorando, sentado ali, chorando e lamentando, mas também no versículo 5 diz: então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel e aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Seguiu em frente. Nós devemos entender um pouquinho sobre isso, que nós devemos também despertar a nossa vida. Quantas histórias maravilhosas podemos ler na Bíblia,
Aprender com pessoas que abriram mão das suas posições e privilégios para cumprir a vontade do Senhor. Quando descobrimos que algo precisa ser resolvido e melhorado, a nossa missão é ir lá e tentar ajudar para que aquilo melhore. Seja pessoas precisando de ajuda espiritual, um conselho, seja a própria igreja em si. Precisamos estar atentos para buscar e restaurar aqueles que estão perdidos, para que conheçam Jesus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Bem, esse texto também nos ajuda a entender, porque Deus, ele tem prazer em nos reunir como família e nos abençoar. E seus ouvidos estão atentos às nossas orações, como nós falamos ontem aqui. Ele quer nos ajudar a sair das dificuldades que enfrentamos, Ele quer nos ajudar a nos reconstruir e sermos vida nova, um vaso novo. Colocar a vida no rumo certo nem sempre é fácil. Muitos se perdem tentando encontrar um caminho. Alguns aplicam seus próprios planos, ideias e percepções. Buscam em coisas erradas. Quando suas tentativas não dão certo, as pessoas que estão ao seu redor podem até ser atingidas devido às suas más escolhas. Muitos sofrem até entender que Deus é o único que pode restaurar vidas, pode realmente trazer a vida de verdade, a vida plena. O Senhor convocou Neemias para trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém, a cidade da paz. Precisava restaurar e trazer vida a essa cidade, e esta era uma tarefa que deveria ser feita por um homem simples por ser do povo, mas especial por ter um coração disposto a obedecer ao Senhor. Assim como Moisés no Egito, Neemias ocupava uma posição privilegiada na corte persa. Como copeiro do rei, tinha acesso constante a ele. Mas tal conforto e segurança não impediram de chorar por sua terra, que muito sofreu com a destruição causada pelo exército de Nabucodonosor. Neemias, triste e abatido, lamentou-se por muitos dias, buscando a Deus em oração. Perceba que ele não apenas chorou, também ele agiu, levantou e buscou e trabalhou. Entendeu que Deus o havia convocado para um trabalho excelente em meio ao caos. Isso parece para nós nos dias de hoje também. Nós estamos aqui, olhamos para a terra, olhamos para as pessoas e vemos que precisa uma mudança, um avivamento. As pessoas precisam conhecer mais de Jesus. E o que estamos fazendo para que essas pessoas reconheçam a autoridade de Cristo, saberem que Jesus é o seu único Salvador? Será se estamos realmente fazendo como Neemias? Neemias ficou sentado, chorando, lamentando, jejuando, orando, mas quando sentiu que Deus o havia enviado, selecionado ele para a missão, ele foi. Nós já somos selecionados para a missão a partir do momento que nós conhecemos Cristo. Nós somos chamados para levar a mensagem de salvação às pessoas. Partir para Jerusalém e colocar-se no centro da crise, deixou seu emprego estável para atuar na difícil tarefa de reconstruir as fortalezas da cidade. Veja bem, na nossa zona de conforto, no nosso dia a dia, é difícil se levantar para cumprir uma missão que seja meio turbulenta para fazer. Porque servir a Cristo significa passar por privações, enfrentar dificuldades, resistência por parte de alguns. Agora a pergunta fica: por que alguém em sã consciência fazia o que Neemias fez? Porque compreendeu a sua tarefa, reerguer, reconstruir algo de grande valor. Foi isso que aconteceu com Neemias. Ele sabia a importância de reconstruir os muros de Jerusalém e foi destemidamente resolver o problema. Neemias clamou a Deus pedindo que o rei da Pérsia lhe desse ouvido. Deus atendeu aos seus pedidos e ele pôde realizar sua tarefa. Veja bem, hoje Deus quer reconstruir não uma cidade, mas a vida de muitas pessoas. Para isso convoca seus filhos para participar da sua obra
anunciando o único caminho para a vida eterna, Jesus, o nosso Salvador, e conduzindo muitos para o seu reino de paz. A Nova Jerusalém está feita, está construída para aqueles que realmente fazem como Neemias fez. Reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu que precisava trabalhar para o reino de Deus e restaurar o reino de Deus, buscando pessoas para conhecer Jesus. Você tem feito isso na sua vida? Ou você simplesmente está sentado no seu sofá, em frente à sua TV, sentado na sua rede? Eu não sei a sua zona de conforto qual é, mas está deixando os dias passarem, esperando a volta de Cristo, estagnado, estacionado em algum ponto da sua vida. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, faz como Neemias fez. Levanta em primeiro lugar, ele percebe onde está a falha, onde está a fraqueza, onde está destruído. Lamenta e ora, chora se for preciso, jejua e apresenta a sua petição a Deus. Pede a Deus para que o ilumine, dê forças, aumente sua fé e também colabore para que ele venha ter auxílio das pessoas que podem o auxiliar para cumprir essa grande missão. Talvez Deus está chamando você hoje para ajudar a reconstruir a vida de alguém, talvez até a sua própria vida. Lembre-se que para trabalharmos na reconstrução da vida espiritual de alguém ou até na nossa, precisamos abrir mão de coisas que nos prendem a esse mundo. Lembre-se de Neemias. Saiu da zona de conforto que tinha. Não foi fácil para ele, mas é necessário para podermos entender o chamado do Senhor. E o chamado de Jesus hoje para mim e para você está lá em Mateus 28, 19 a 20, quando ele diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E veja, reconstruindo lá no versículo 20, quando ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você está pronto para essa missão hoje? Deus nos ama. Ele quer fazer morada em nós através do seu Espírito Santo. Lembre-se de Neemias: a recompensa que receberemos do Senhor não tem preço, pois Cristo já pagou com seu sangue naquela cruz. Hoje a nossa tarefa é reconstruir, é buscar restabelecer o nosso relacionamento com Deus, que muitas vezes está caído devido ao pecado. Tem muitas pessoas que estão distantes do Senhor, abandonou o seu primeiro amor. Estão distantes da igreja hoje. Muitas igrejas estão enfraquecidas porque as pessoas deixaram de valorizar aquilo que realmente tem valor em sua vida. A nossa missão hoje é pregar o Evangelho. É em todas as oportunidades que temos de falar de Jesus, falarmos. Não ficarmos com as bocas fechadas, braços cruzados, mas entender qual foi a missão de Neemias, descobrindo como estava a sua cidade. Chorou, entristecido pela situação que estava vivendo. Orou ao Senhor e Deus atendeu o seu chamado, atendeu as suas orações e entregou uma missão excelente para ele ser cumprida, através de Neemias. Hoje Jesus te chama a ir em todo o mundo, por todos os lugares, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e reconstruindo a vida das pessoas de uma forma bem diferenciada, ensinando-os a obedecer a tudo o que Ele nos ordenou, e dizer que estará sempre conosco até o fim dos tempos. Portanto, você não está só na missão de restaurar o mundo, de restaurar a vida das pessoas que estão precisando de reconstrução em suas vidas. Talvez seja você. Talvez você esteja se sentindo enfraquecido devido às tribulações da vida, devido ao pecado. Alguma coisa tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus. E você sente que Deus não tem mais morada em você. Mas lembre-se que Deus quer fazer morada em você através do seu Espírito Santo. No texto que nós lemos hoje de Neemias, Deus nos mostra favorável a isso. Quando ele diz no versículo 9: mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei
e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Veja bem, Deus tem poder para nos restaurar e fazer morada em nós. Jesus pagou o preço pelo teu resgate para que você hoje pudesse falar com Deus pessoalmente. Fale, apresente a sua vida a Ele. Diga qual é o interesse que você tem no reino dos céus, em trabalhar, em qual local você quer fazer a obra de Deus. Peça a Ele. Ele vai abrir as portas que serão necessárias para que você cumpra a sua missão, a qual você foi convocada a fazer. Que Deus desperte em nossos corações essa vontade, assim como Neemias teve de fazer a vontade de Deus, que possamos ter também. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, comece essa obra. Tu és o meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preencha as lacunas e fazendo morar. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo.